Quinta-feira, dia de vídeo aqui no canal do Professor Global. Nas últimas semanas, nós temos falado muito sobre o planejamento de aula. Nós já vimos que existem teorias da aprendizagem, diferentes tipos de planejamento, aprendemos a escrever um objetivo e eu também mostrei para vocês uma prática muito utilizada aqui para memorização de conteúdo ou mesmo desses objetivos que você vai apresentar para os seus alunos, que é o ciclo de modelagem. Hoje eu quero trabalhar com vocês a questão central do nosso planejamento de aula, que é aquela onde nós escolhemos como serão as nossas instruções e quais serão as atividades, que nós vamos trabalhar com os nossos alunos para conseguir então atingir aquele objetivo que a gente escreveu antes. Selecionar as atividades que nós vamos utilizar com os nossos alunos em nossas aulas no momento em que a gente está escrevendo o nosso plano de aula, pode ser bastante desafiador. E eu vou te mostrar por quê. Na verdade, nós professores temos a tendência a usar aquelas atividades que nós gostamos mais, ou que nós já conhecemos e já estamos adaptados a elas, a gente já está acostumado a usar elas. Então, o que acontece é que a gente não sai da mesmice, a gente continua. Toda vez que a gente vai fazer um plano de aula, vai trabalhar aquele determinado conteúdo, a gente acaba usando sempre as mesmas atividades. E isso é normal, já acontece com você, acontece comigo, a gente muitas vezes fica estagnado nisso, né? A gente acaba falando, se essa atividade já deu certo, por que é que eu vou mudar? Então, muitas vezes a gente não pensa, será que essa atividade que eu gosto tanto ou que dá tão certo está realmente me ajudando a atingir aquele objetivo lá em cima, aquele objetivo que eu escrevi no início do meu plano de aula? Então, eu sugiro que você abra um pouco a mente hoje para novidades. De repente a gente começa a ousar um pouco mais nas nossas aulas e a tentar atividades diferenciadas. Você já ouviu falar da teoria das inteligências múltiplas de Gartner? Se você nunca ouviu falar, você está no lugar certo, você vai aprender sobre elas hoje. O que eu gosto muito dessa teoria é que o Gartner diz que as pessoas são diferentes e, portanto, aprendem de formas diferentes porque têm inteligências diferentes. Então, por termos alunos muito diferentes uns dos outros em nossa sala, o professor precisa diversificar as suas atividades para que ele possa atingir cada um desses alunos. Então, para que a gente possa tirar uma foto do nosso grupo, porque antes da gente começar a pensar nessas atividades, a gente precisa pensar quem são os meus alunos e como eles aprendem, de que forma eles aprenderiam melhor esse conteúdo. Será que tipo de inteligência eles têm mais aflorada? Então, será que é uma inteligência linguística? Será que é uma inteligência musical? Será que é uma inteligência lógico-matemática? Então, cada um desses alunos tem uma dessas inteligências mais aflorada do que outras. Então, para que a gente possa ser bem efetivo nesse sentido, existem muitos formulários, muitas pesquisas na internet que você pode imprimir nos primeiros dias de aula com seus alunos e fazer com que os seus alunos respondam essa pesquisa para você tirar uma foto mesmo do seu grupo, que tipos de inteligências você tem ali no seu grupo. Então, a partir disso, você vai poder pensar quais são as atividades que seriam mais interessantes, aplicar na sua sala de aula para atingir os seus objetivos de ensino. Bom, partindo desse pressuposto que você já analisou os seus alunos e você já sabe quais são as inteligências que você tem ali na sua sala de aula, quais inteligências se destacam, você então precisa, a partir disso, começar a criar suas atividades. Mas se você não conhece quais são as inteligências múltiplas de Gartner, então você não vai conseguir fazer isso. Por isso, nós vamos, então, parar um pouquinho aqui, que eu vou apresentar para vocês 8 das inteligências múltiplas de Gartner. Existem mais que 8. O Gartner está sempre atualizando essas inteligências múltiplas, mas eu acho que 8 as 8 primeiras são as mais importantes e as que você realmente precisa saber. Então, vamos lá? Tá preparado? Vamos lá para as inteligências múltiplas de Gartner. Teoria das inteligências múltiplas, Howard Gardner.
Inteligência linguística verbal. É quando os alunos aprendem melhor usando a linguagem. As atividades mais interessantes para esse tipo de aluno são escrita e apresentações orais. 2. Inteligência lógico-matemática. Quando os alunos aprendem melhor ao pensar conceitos, padrões e lógica. As atividades são soluções de problemas, lógica, esquemas, estruturas, gráficos e também o uso de tabelas. 3. Inteligência espacial visual. É quando os alunos aprendem melhor ao pensar as imagens. Atividades interessantes para esse grupo de alunos são a criação de PowerPoints, gráficos organizacionais, símbolos, cores, desenhos, ilustrações, cartazes, anchor charts e também a confecção de maquetes. 4. Inteligência corporal sinestésica. É quando os alunos aprendem melhor com o movimento do corpo e hands-on. Então, gestos, movimentos, mímicas, dança, uso de manipulativos, massinha e argila são essenciais. 5. Inteligência musical. Quando os alunos aprendem melhor com a música, ritmos, tom e timbre. Para esse grupo de alunos, é interessante criar músicas em sala de aula, o uso do ritmo, cantar, podcasts, e-books, áudio e até gravações. 6. Inteligência interpessoal. É quando os alunos aprendem melhor por meio da socialização. Portanto, discussões em grupos, apresentações orais, uso da tecnologia para a interação com outras pessoas, ensinar o colega, jogos, dinâmicas, tudo aquilo que envolva a socialização é interessante para esse grupo de alunos. 7. Inteligência intrapessoal. É quando os alunos aprendem melhor ao conectar-se consigo mesmo. Conexões entre experiência pessoal versus conteúdo aprendido. Elaboração de blogs, diários, artigos, autoavaliação e confecção de portfólios. 8. Inteligência naturalista. Quando o aluno é capaz de categorizar coisas da natureza e sente prazer em estar perto dela. Aulas ao ar livre, excursões, viagens, jardinagem, horta, atividades de observação são importantes para esse grupo de alunos. Bem legal, né? Então, tendo essas inteligências múltiplas de Gartner em mente, a gente pode parar para pensar. Vocês viram que ali, tipo, quando estava falando, inteligência verbal, quais são as atividades que vão auxiliar os meus alunos que têm mais inteligência verbal, né? Para que eles aprendam um determinado conteúdo. Ou, eu tenho um aluno que tem muita inteligência musical. Quais atividades eu posso adicionar às minhas aulas que vai auxiliar aquele aluno com inteligência musical a aprender melhor o conteúdo? Então é legal, é claro que a gente não vai conseguir fazer todas as atividades ao mesmo tempo e a gente não vai conseguir atingir todos os alunos ao mesmo tempo, mas é interessante que você pense nisso para que você possa ir colocando essas atividades e diferenciando os seus planos de aula, de forma que um dia, né, quando você chegar lá no fim do ano, você já passou por todas elas, você já fez pelo menos uma atividade com cada uma delas. Então, isso é bem importante. Outra coisa interessante a respeito das inteligências múltiplas é que elas servem também quando a gente tem aqueles alunos bem específicos, que a gente precisa diferenciar alguma coisa na nossa aula. Eu tenho certeza que você tem alunos aí que você precisa adaptar muita coisa para que eles possam conseguir aprender. Enfim, a gente tem N tipos de alunos e N tipos de problemas, a gente sabe disso. Mas muitas vezes, por exemplo, eu tinha um aluno que ele não conseguia escrever. Ele não conseguia escrever um parágrafo, não porque ele não sabia escrever, mas porque ele era extremamente agitado, ele não conseguia sentar e se concentrar na escrita de pelo menos um parágrafo do texto que a gente estava trabalhando. Mas ele era um excelente desenhista. Ele adorava desenhar. Então, o que a gente fazia? Ao invés dele escrever, ele desenhava e aí depois ele contava para mim aquilo que ele desenhou por meio da gravação da voz dele. Então, o texto dele, ele vinha para mim de uma forma diferente. Isso que a gente chama de differentiation. O aluno está fazendo a mesma coisa que você pediu, mas de uma forma diferente.
uma forma adaptada. Então, essas inteligências, elas nos auxiliam nisso também. A partir do momento que você percebe do que o seu aluno gosta e como ele aprende melhor, você pode adaptar para aquele aluno específico que não está aprendendo, que está tendo dificuldades, alguma coisa relacionada à forma com que ele aprende, né? Você começa a perceber e começa então a dar outros caminhos para que ele atinja o mesmo objetivo dos outros alunos. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender sobre as inteligências múltiplas de Gardner. E quero também que vocês apliquem todas essas atividades que vocês aprenderam, né, relacionadas às inteligências múltiplas nas aulas de vocês. Pensem que ousar é muito bom, né? Mudar as nossas aulas e fazer com que as coisas sejam diferentes dá um up, né? Dá uma renovada na alma e também na nossa vida profissional. No próximo vídeo, eu quero fazer um zoom em uma dessas inteligências. Eu quero falar com vocês a respeito da inteligência corporal sinestésica. Quero mostrar como eu uso essa inteligência em minha sala de aula para acordar o cérebro dos meus alunos por meio do movimento. E é isso, gente. Se você gostou, dá um like, inscreva-se aqui no canal. É só com você e a sua participação que eu posso continuar fazendo esses vídeos com as novidades na área da educação. Espero você na próxima quinta-feira, aqui no canal do Professor Global. Beijo, beijo, beijo. Fui!